Como esperar que o seu parceiro saiba o que você gosta, como você gosta de ser tratada ou tratado, como você se sente amado, se nem você sabe? Parece justo? Prazer, meu nome é Fernando Ortiz. E eu sou o Silvio Ortiz. Bem-vindos ao nosso canal Psicologia Ortiz. A nossa mente é uma estrutura complexa, cheia de particularidades, peculiaridades que cabe a cada um. Como saber combinar alguém sem eu ter conhecimento de quem eu realmente sou, né? Das minhas dificuldades, das minhas particularidades, das minhas carências, né? Dos meus dramas e traumas. Então fica muito difícil, né? É uma tarefa bastante inglória. É como se, fazendo uma metáfora, um amigo está viajando e eu peço para ele me ajudar e comprar um terno para eu dar de presente para o meu irmão. E não passo mais nenhuma informação. Como ele vai saber que tamanho de terno comprar? Só por muito acaso daria certo. Agora se eu digo, meu irmão usa entre 42 e 44, né? Já melhorou um pouco o nível da informação e já melhorou um pouco a possibilidade de acerto dele. Pode ficar um pouquinho mais apertado, um pouquinho mais largo, mas não está tão distante da realidade. Agora, se eu pego e aumento ainda mais, né, eu tenho certeza que é esse número, ou melhor ainda, eu pego o meu irmão e levo ele para provar numa loja ou num alfaiate para fazer sob medida, fica cada vez melhor a escolha. Então assim funciona o nosso autoconhecimento. A partir do momento que eu consigo me conhecer, eu consigo fazer escolhas melhores. Às vezes as nossas escolhas são baseadas por motivos equivocados. Eu acho que eu amo, mas às vezes eu não amo. Às vezes é carência, às vezes é o medo de ficar sozinho. Diversas coisas podem confundir os sentimentos. Para isso, nós temos que procurar ter alguns critérios para fazer escolhas melhores. Há alguma coisa que pode ajudar, Fer, com relação a isso? Silvio, eu separei algumas perguntas para que os nossos seguidores se façam antes de dar o próximo passo. Então a primeira pergunta é: se falassem que você é parecido com o seu parceiro ou com a sua parceira, isso seria um elogio para você? Essa pergunta vai direto ao ponto se você sente admiração para o seu parceiro ou se você gosta da idealização do que ele poderá ser. É muito forte, né, Silvio? Exatamente. Então, né, essa identificação vai te forçar a reflexão. Porque, como eu falei anteriormente, e a Fer complementou, se você pegar, né, digamos, às vezes a tua carência, o teu medo de ficar sozinho, o teu medo de não encontrar alguém, vai fazer você fazer vista grossa para muitas coisas que são importantes. Quando eu te forço a reflexão, tentando inverter este papel, para tentar detalhar melhor quais são as características, qual é o perfil dessa pessoa, então você consegue fazer uma análise mais criteriosa, mais aprimorada. Tem uma frase que diz que às vezes para enxergar a ilha precisa sair da ilha. Então isso faz referência, você está numa ilha, você vai enxergar as coisas somente que estão à sua frente, né? Para enxergar toda a ilha eu preciso estar fora dela. Então por isso esse jogo de inverter, baseado nessa pergunta, ajuda a melhorar esse aspecto. E está muito ligado com a próxima pergunta também. Você realmente encontrou aquela pessoa que potencializa você, que te complementa, ou você só está menos sozinho? Então esse é um outro aspecto que a gente coloca de você, o quão confortável você se sente. Se você fala de uma relação íntima, intimidade, então o quão confortável você se sente com relação à questão de intimidade, de você poder se abrir para o seu parceiro, você poder falar sobre qualquer coisa, você não viver numa tensão com medo de qualquer coisa ser mal interpretada, você levar uma invertida, acabar numa briga, é um viver pisar em ovos. Então isso ajuda bastante, né, nesse aspecto. Eu gosto também, Silvio, quando você fala a sua opinião sobre achar a metade da sua laranja. Você pode falar para os nossos seguidores a sua opinião? Eu costumo dizer que em que momento que eu deixei de ser um ser humano e me tornei meia laranja. Para mim isso me arrebenta, me quebra, né? Quando o médico pegou lá, né, no momento do seu parto, levantou pelo pezinho, deu um tapinha no bumbum, falou: olha que lindo, é meia laranja. Não foi isso que ele disse. Então a ideia de meia laranja é uma ideia que você é um ser muito incompleto, que você precisa
de algo, que tem algo muito forte faltando. Então, se vamos usar o exemplo de laranjas, né? Você ser uma laranja, encontra outra laranja e faz um sucão, né? E a meia laranja parece que é um fundo de copo de suco. Então, algo que não tem uma validade significativa por si só. Então, nesse sentido, essa questão da meia laranja ou da tampa da panela soa sempre como, né, você tendo uma necessidade absurda de preencher aquele vazio, porque há uma incompletude muito grande. E eu concordo, Silvio, porque pra mim um relacionamento, né, o parceiro vem pra somar, vem pra potencializar aquilo que você já tem de bom. É muito triste pra um relacionamento se você parar pra pensar que você tá com alguém só porque você não gosta de ficar sozinha, só porque você não gosta de dormir sozinho. Então, encontre alguém que venha potencializar você, não que venha suprir aquilo que tá faltando em você, que na verdade você deveria ir atrás para que você resolva essas situações. A próxima pergunta, Silvio, tem muito a ver com isso que a gente já está falando, que você recém disse, que é: você pode ser você perto desse parceiro ou você tem que ficar se podando perto dele, né? Pisando em ovos, como você disse. Então, eu digo, se você tem que estar no relacionamento que você regularmente tem que pisar em ovos, alguma coisa muito errada está acontecendo no seu relacionamento. Não deveria ser assim, né? As pessoas num relacionamento estável, baseado num sentimento verdadeiro, bom, deveriam ser o apoio uma da outra, deveriam ser o porto seguro uma da outra, e não o teu algoz, que uma palavrinha mal colocada, uma simples brincadeirinha, um descuido qualquer pode gerar o caos. Eu sempre tenho como critério, se qualquer tipo de relacionamento, né, amoroso, numa sociedade, relação familiar, numa amizade, é pautada em pisar em ovos, alguma coisa muito esquisita está acontecendo e isso não é nada saudável. E a última pergunta, que essa é de atacar diretamente na ferida, é a seguinte: se você tiver um filho, uma filha, e o seu filho, né, seu futuro filho, seu filho ideal, encontrar alguém igual ao seu parceiro ou à sua parceira, você vai ficar feliz? Essa é para arrebentar. Então, essa é sair de toda forma da ilha. Então, a gente consegue, às vezes, esse auto-engano. Então, eu vou suportando humilhações, eu vou suportando ausências, eu vou suportando, às vezes, os tratamentos de silêncio, os rebaixamentos, e faço de conta que não dói, faço de conta que não vejo. Mas quando você pensa em colocar o teu filho ou a tua filha nesse cenário, daí muitas vezes, né, aquele paciente aquela pessoa parecia justificar esses atos, assim, mas veja, é o jeito dele, mas lá no fundo, como se a gente fosse cavar petróleo, né, Fer? Tentando justificar. Agora você pensa, meu filho ou minha filha nessa situação, não, isso seria inadmissível, né? Então, se é inadmissível para o seu filho e sua filha, por que você tem que aceitar, né, toda essa situação que você não gostaria que alguém que você ama se encontrasse? E a gente, né, quando a gente faz essas perguntas, dá a entender que a gente está falando de relacionamento tóxico, mas não é somente isso, né? Quando a gente fala sobre autoconhecimento e relacionamento, a gente tem que pensar em interesses, em hobbies. Então, se você gosta muito de viajar, mas você encontra um parceiro que não gosta, que tem medo de viajar de avião, por exemplo, ou tem uma rotina, um trabalho que impossibilita viajar, mas viajar te faz feliz, como que vai ser isso? Tem um autor que eu admiro muito, que é o Flávio Gicovati. Flávio Gicovati teve clínica, acho que por 54 anos, faleceu há pouco tempo atrás, já bastante idoso, e muito ativo o tempo todo, canal, muitos livros, canal no YouTube. E ele colocava assim, né, fazia críticas ao nosso tipo de amor, né, que é baseado nessa questão de você sentir fortes emoções, as borboletas no estômago e tal. Só que quando a gente tem um nível de autoconhecimento muito ruim, às vezes o que vai fazer as borboletas no estômago são porque está lidando com os meus conflitos internos. Então, quando eu vou melhorando esse conhecimento, essa dinâmica vai mudando. E ele colocava justamente isso, que nós temos, que as pessoas idosas, muitas vezes num segundo relacionamento, depois de uma viuvez, uma coisa assim,
elas são muito mais práticas e objetivas, elas querem pessoas que realmente somem. Se ela gosta de dançar, ela quer uma pessoa que acompanhe na dança. Se ela gosta de viajar, uma pessoa que acompanhe na viagem. Então, uma pessoa que flua com você, né? Uma pessoa que você não tem que estar o tempo inteiro aparando arestas, se desdobrando, que é uma vida de abdicar, né? Porque os gostos são completamente diferentes. Os opostos se atraem, infelizmente, mas eles muitas vezes não funcionam bem, eles só se atraem, né? A gente criou essa questão, mas os opostos se atraem, mas com que qualidade que eles estão se atraindo? Então é muito importante nós pensarmos nisso, em você ter uma sintonia verdadeira, você ter uma conexão verdadeira e você ter afinidades práticas para que você, sendo você espontaneamente, para aquela pessoa é muito bom, porque tem muito a ver com ela. E não entendo mal, não é que você tem que encontrar uma pessoa que demete 100%, mas você tem que ter consciência de que se os opostos, né, se você encontra uma pessoa totalmente oposta a você, e você vai ter que abdicar de algumas coisas, que você seja consciente do que você está abdicando, né? Que você seja consciente das coisas que talvez você vai ter que diminuir a frequência, diminuir o ritmo, né? Ou deixar de fazer. E que se for consciente pra você, tá tudo certo, né, Silvio? Mas, na maioria dos casos, infelizmente, não é. Mas para aqueles seguidores, Silvio, que já estão casados, que já tomaram o próximo passo e agora recém perceberam que tem coisas diferentes demais, né, que talvez sejam muito opostos, ou que simplesmente não percebeu algumas características no parceiro que não gosta. O que podemos fazer nesse momento? Então, essa é a grande questão, né? Nós estamos falando de autoconhecimento. Já fui abordado, né, mais de uma vez sobre a questão de, mas conheci pessoas que fizeram terapia de casal e se separaram. Acontece bastante até, de fato. Por quê? Porque as pessoas demoram muito tempo para procurar um recurso, muito tempo para ir atrás. Então, quando você já ultrapassou todas as barreiras aceitáveis, as mágoas prevalecem, o respeito já se foi há muito tempo, as pessoas lá, assim, digamos, o último suspiro, eles vão procurar uma ajuda, né? Então, você pode tentar entender o que funcionou, né, antes, muitas vezes, disso, né? O que funcionou lá atrás, né? As questões do carinho, você continua tendo carinho, você continua elogiando, você continua fazendo coisas que antes fizeram bem para o relacionamento, né? Então, você tentar entender o seu papel, o papel do outro, porque é uma coisa muito fácil você esperar que o outro mude, né? Então, porque se você fizesse tal coisa, quantas coisas você que está nos assistindo gostaria de fazer diferente para você, em teu próprio benefício, é do teu desejo, é em teu benefício e você não consegue fazer? Por que o outro, só porque parece ser lógico, ele deveria mudar num estalar de dedos, se você não consegue fazer isso para você? Então, é muito importante. E daí, a gente percebe que algumas coisas estão consistentemente desconfortáveis, é a hora de, se você não conseguiu pelos seus próprios meios, procurar um recurso profissional. Porque não deixar para recorrer tão tarde, quando você passou do ponto de retorno. Então, você consegue produzir resultados muito bons quando você vai cedo, você trabalha. Eu sempre coloco que a comunicação, né? Você aprender a se comunicar com o outro. Então, às vezes, aquela comunicação através de uma alfinetada, através de um silêncio, que não é efetiva. Então, procurar, né, tentar observar, melhorar a sua percepção sobre o relacionamento e, se não conseguir isso dos seus próprios meios, não se demorar demais a procurar uma ajuda, né? Porque uma separação é sempre uma coisa muito traumática, difícil para todos, é uma coisa que, se você não conseguiu usar os recursos, é uma coisa que você pode se arrepender e às vezes não ter mais como reverter, é caro, então é muito mais fácil, muito mais simples, muito mais barato você tentar conseguir imprimir um relacionamento de bastante qualidade. Uma leitura que a gente recomenda muito vocês fazerem, não importa em qual momento você esteja na sua relação, se no começo, no meio, ou depois já estão casados com filhos, é As 5 Linguagens do Amor, né, Silvio? Um livro muito bom, muito prático, de leitura fácil e rápido. A gente poderia fazer um vídeo só sobre isso,
Porém, em resumo, o que o livro fala? Que nós temos 5 linguagens do amor. Presentes, tempo de qualidade, atos de serviço, palavras de afirmação e toque físico. Cada um tem 2 prevalentes. Então, por exemplo, se eu gosto de atos de serviço, que realmente eu gosto, quando o meu marido, Max, prepara um lanche da tarde enquanto eu estou trabalhando, pra mim aquilo é maravilhoso. Eu me sinto amada, eu me sinto cuidada. Não é a mesma coisa, eu não sinto a mesma coisa quando, por exemplo, ele me traz flores. Pra mim legal, mas vai morrer daqui 5 dias. Então, eu sei qual que é a minha linguagem do amor, ele já sabe porque eu comuniquei, e hoje a gente consegue, né, ter um relacionamento muito melhor, muito mais fluido, graças a isso. Então, eu recomendo super essa leitura, porque vai facilitar muito. E ela é muito boa não só com um relacionamento de parceiro e parceira, mas também quando se trata de pais, amigos, familiares, entre outras. Podemos aí deixar um ganchinho também para a gente falar sobre as linguagens do amor e outros aspectos de comunicação, né, Fer? Que são fundamentais. Um relacionamento em que tem baixa qualidade de comunicação, quer seja desse tipo das linguagens, ou saber realmente se comunicar de um modo saudável, ele tende a adoecer inevitavelmente. Dando mais um exemplo, é até uma piadinha interna aqui na nossa família que o Max adora planta. Todo mundo sabe que daqui a pouco eu vou estar morando numa selva. E eu aprendi a aceitar isso. Não gosto de planta, não entendo nada de planta, minhas plantas morrem todas. Mas ele ama passear em floricultura, por exemplo. E eu vou. Mas sabe uma coisa que eu adoro e que ele também tem que suportar? Livraria. Eu adoro. E eu não gosto só de ir, eu gosto de olhar, de ler a parte de trás do livro, o resumo. E ele fica lá tomando chazinho, café na livraria enquanto eu fico rodando. Então, quando a gente fala de relacionamento, novamente, o relacionamento vem para potencializar. E ele não vai ser 100% perfeito. Mesmo se você soubesse a linguagem de amor do seu parceiro, da sua parceira, mesmo que você tenha escolhido de forma racional, vai haver atritos. Quando a gente olha para um casamento, você pega uma pessoa que foi criada de uma forma específica, né, que foi educada de uma forma específica, que foi amada de uma forma específica, e coloca dentro de 4 paredes com outra pessoa que foi criada de outra maneira, amada de outra maneira, tem estilos diferentes e tem que viver feliz para sempre. Simples assim, né? Sem curso, sem livro, sem nada. Então, exige trabalho, vai ter às vezes uma encrenquinha, um atrito, mas obviamente, se você se conhecer, se vocês se buscarem, se conhecer em conjunto, melhor ainda, vai ser muito mais fluido todas essas etapas de conflito. Então, eu acho que seria, né, esses aspectos aí bem importantes, então, né, de ilustrar o quanto nós nos conhecermos permite nós nos mostrarmos com mais clareza para o outro, nós refinarmos as nossas escolhas, nós vencermos determinados aspectos, por exemplo, como as carências, né, tão custosas aos relacionamentos de qualidade. Então, se eu preciso desesperadamente estar com alguém, aquela pessoa que tem que estar com alguém, você termina, já começa outro rapidamente, ela tem uma necessidade disso, então ela vai ter que trabalhar muitas vezes com um padrão mais baixo, né? Ela vai ter que puxar a régua para baixo, porque ela precisa preencher aquela lacuna desesperadamente. Agora não, eu fico bem sozinho, né? Eu Silvio, sou uma pessoa que me sinto bem sozinho, eu levo uma vida muito agradável. Então, né, a minha régua está posicionada num bom ponto. Então, se for para me relacionar sério com alguém, teria que ser alguém que eu tivesse uma vida, né, disso para melhor. Por que eu vou ter disso para menos? É como se eu tivesse um comércio e eu comprasse lá um produto. Ah, eu comprei esse livro por 30 e coloquei para vender por 20 na prateleira. Faz sentido? Ninguém faz isso. Por que eu faço isso com a minha vida emocional, com a minha saúde mental? Então, por 30, no mínimo eu teria que vender por 30, né, para cobrir o gasto que eu tive. Mas a ideia seria que você pudesse melhorar ainda mais. Então, né, o autoconhecimento te ajuda a você melhorar o seu mundo interno e a partir disso fazer essas melhores escolhas. Bom, é isso, pessoal. Se vocês têm interesse, né, se vocês quiserem um vídeo só sobre as linguagens do amor,
Deixa aqui nos comentários que a gente vai providenciar para vocês. E até a próxima semana. Até a próxima.